Oi, gente, bom dia. Tô aqui, tô aqui de novo, né? Tô aqui lendo, fazendo meu devocional, é, no livrinho, né, que eu comprei. Vou mostrar pra vocês como que é e como que é o primeiro capítulo do livro. Aqui fala assim, uma parábola sobre o perdão. É, fala sobre o perdão, né? O primeiro capítulo do livro fala sobre o perdão. Aí tá dizendo assim, ó. Jesus nos apresenta uma bela perspectiva sobre o perdão na história do filho pródigo. Relata em Lucas 15, vejamos essas evidências. Aí tá lá em Lucas 15, mas eu achei assim, mais assim, a história mais na história mesmo, tá no versículo 11 em diante, do 11 ao 32. Eu vou ler do 11 ao 32, porque é muito grande. Mas aqui nesse capítulo, nesse versículo, dá para a gente ter uma ideia mais ou menos o que aconteceu nessa história do filho pródigo, né? Que é tão falada, né, na Bíblia. Tão falada nos dias atuais. Até hoje se fala, né, sobre a história do filho pródigo. Então eu vou ler aqui para vocês. Ali dá referência, né? No livro, o livro é assim, gente. O livro dá referência e a gente procura na Bíblia. Ele dá a gente um caminho, sabe como? Para procurar aquela palavra. E assim fica bem mais fácil, né? Pra gente ler, pra gente aprender, né? Onde é que estão as histórias importantes, né? Então, ó, o livro é assim, ó, que bonitinho que ele é. Assim, a capinha dele. Tá dando pra vocês verem, tá dando. O livrinho assim. Aí tem esse marca-textozinho aqui, ó, vou mostrar pra vocês como que é. Esse marca-textozinho, ó. Tá vendo? Vem com esse marca-textozinho. E aí vou ler pra vocês como tá lá na Bíblia a história. Pra vocês. Tá dizendo assim, ó. Do 11 em diante tá mais especificado. Tá dizendo assim. E disse: um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: dar-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou a sua fazenda vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. E começou a padecer necessidades. Quer dizer, ele começou a ter necessidades, né? Ele já tinha gastado tudo. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. Quer dizer, ele foi trabalhar apacentando porcos, né? E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dizer-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante a ti. Já não sou digno de ser chamado de teu filho. Fazer-me como um dos teus jornaleiros. Porque os jornaleiros dele, né, gente, do pai dele, tinha abundância de pão, né? E ele não tinha nada para comer. Então ele pediu: Pai, fazer-me como os teus jornaleiros. E levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de infinita compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e beijou-o. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante a ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa o melhor vestido e vestilho, e pondé-lhe um anel na mão e alparca nos pés. Eu não sei o que é alparca, gente. Deve ser algum calçado, alguma coisa assim, né? Alparca nos pés. E diz assim no 23: E trazei-lhe o bezerro cevado, e matei-o, e comamos e alegramos.
porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos seus servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo o pai estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, disse o filho mais velho dele, né? Ele cobrou, tipo assim. Mas respondendo ele, disse ao seu pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o meu mandamento, o teu mandamento. E nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Aí diz assim no 30, vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse, filho, o pai de seu filho, né, respondeu ao filho. E ele lhe disse, filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido, e achou-se. Então aqui, gente, fala a felicidade do pai, né, que teve o filho de volta, né, o pai pediu perdão, né, o filho pediu perdão ao pai por, né, ter ido embora, e ele voltou, né. Aqui fala mais coisas, mas aí é muito grande. Então eu li do Lucas 15, capítulo 15, do versículo 11 ao 32, que eu li. Mas aqui dá para mais ou menos ter uma base, né, do que tinha acontecido, né, na história do filho pródigo. Aí aqui no livro fala mais, né, aqui no livro fala mais alguma coisa, e diz assim, ó. Fala assim, o coração arrependido. O filho pródigo demonstrou o seu arrependimento tendo fome por restauração e desejo de voltar para casa. Ao confessar humildemente o seu erro, ele reconheceu o seu pecado em violar o amor em relação ao pai e aos outros, e suplicou por misericórdia sem exigir a restauração à sua posição anterior. Aí fala sobre o coração perdoador. Como é o coração perdoador? O pai representa o coração perdoador de Deus em resposta ao arrependimento genuíno do filho, isto é, demonstrado por... Como foi demonstrado, né, esse ato de perdão do pai? Aqui fala, ó, esperança de retorno, amor corajoso, graça e misericórdia e celebração do arrependimento. Aí fala, esperança de retorno. O pai nunca desistiu de esperar por seu filho. O amor corajoso. O pai estava disposto a se humilhar e amorosamente correu para abraçar o seu filho. Graça e misericórdia. O pai alegremente o perdoou porque sentiu o coração arrependido de seu filho. Celebração do arrependimento. O pai planejou uma festa para celebrar o retorno de seu filho. Então vamos lá aqui. E ainda fala assim, ó. O coração não perdoador. O filho mais velho, que representava os fariseus, demonstra recusa em perdoar. Vejamos. Então, as características de um coração não perdoador. Aqui tá falando, ó. Quais são as características? Dureza, exigência de vingança, recusa arrogante em celebrar e recusa arrogante em celebrar. Aí fala sobre o primeiro tópico aqui. A dureza. Indignado, não se dispôs a considerar a restauração de seu irmão, mais novo e tolo. Exigência de vingança. Seu desejo era punir o irmão e não reconhecer as mudanças do coração. Recusa arrogante em celebrar. Ele estremeceu o relacionamento com seu irmão e seu pai.
Somos capazes de perdoar somente quando aceitamos nós mesmos. O perdão e o amor de Deus, quando fazemos, ele nos capacita por meio de seu Espírito a oferecer graça e perdão aos outros. Aí é que fala, o filho pródigo demonstrou que se arrependeu. Então, gente, esse foi o devocional de hoje. Que a gente aprendeu um pouquinho sobre perdão, né? O perdão é muito bom a gente praticar o perdão na nossa vida. Eu mesmo já tive experiências que eu tive que perdoar pessoas que me magoaram, que me feriram lá no meu passado. E eu atribuo isso, a melhora da minha depressão, muito a isso também. Depois eu vou gravar vídeos falando sobre isso, sobre perdão na depressão, que é uma coisa muito importante também. A gente conseguir, né? A gente pedir a Deus a capacidade de perdoar pessoas que nos feriram, que nos magoaram, pra gente seguir a nossa vida em frente. Então, eu gostei muito dessa história do filho pródigo. Eu ouvia falar assim na igreja, ou pessoas falarem, mas eu nunca tinha lido a fundo sobre a história, como foi, né, direitinho. Então, hoje deu pra ter uma ideia, né, como que foi. E esse foi o devocional de hoje, gente. Espero que vocês gostem. Tudo de bom pra vocês. Esse foi um pouquinho da palavra de Deus, né? Eu tenho certeza que traz sempre coisas boas, né? Coisas positivas na nossa vida. E o que eu puder trazer de coisa positiva aqui pra vocês, pra gente, né? Que também me dá um retorno muito positivo fazer isso, sabe? É muito gratificante pra mim isso. Então eu vou fazer, tá bom? Beijos, fiquem todos com Deus. Bom dia pra nós e tchau. Beijos.